na distribuição de alimentos, na ajuda financeira, em ajudar os pobres, necessitados. E isso traz muita salvação para as pessoas. Outro elemento importante, então, para manter essa comunhão da igreja, essa união, é a oração, né? A intercessão. Orar uns pelos outros. Então, a oração dos santos aí, feita de um para o outro, um orando pelo outro, né? E isso é de suma importância para a perfeita comunhão da igreja. 2 Coríntios 1:11, Efésios 6:18, Romanos 15:30. Então, o Espírito Santo muitas vezes desperta alguém no corpo de Cristo para interceder por outro. Veja Efésios 3:14, né? Então, é importante essa intercessão. Orai uns pelos outros. Veja a necessidade do outro, interceda a Deus, ore pelo outro. Depois, outro elemento importante na comunhão da igreja, do corpo de Cristo, para manter essa comunhão, é o cuidado mútuo. Colossenses 3:16. Então, a Bíblia manda fazer uns aos outros, né? Servir humildemente, João 13:14, Gálatas 5:13. Amar, João 13:34. Preferir um ao outro, Romanos 12:10. Receber, Romanos 15:7. Cumprimentar afetuosamente, Romanos 16:16. Suportar uns aos outros, Romanos 15:7. Perdoar uns aos outros, Efésios 4:32. Ensinar uns aos outros, Colossenses 3:16. Consolar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4:18. Edificar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Então, tudo isso é cuidado mútuo. Depois, outro elemento para manter então essa comunhão é o uso dos dons espirituais. São concedidos por Deus para promover a edificação, esses dons. 1 Tessalonicenses 4:18. São feitos também para, então, a edificação dessa igreja. O uso dos dons promove essa edificação, a unidade da igreja. Você veja aí 1 Coríntios 14:26, Efésios 4:12, Efésios 4:13, 1 Coríntios 12:25. Então Deus repartiu com os membros dons diferentes. 1 Coríntios 12:29 e 30. Para que haja o quê? Diversidade na realização da sua obra. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Então, atendendo cada necessidade do corpo de Cristo, os dons foram distribuídos. Então, os dons do Espírito Santo são manifestações do Espírito Santo, procurando, então, a edificação, a consolação, a exortação, procurando capacitar os ministérios, né, para fazerem a obra de Deus. Então, esses dons não é para que a pessoa que tem os dons, mas é para os outros. Os dons são movidos pelo amor às outras pessoas. Então, os dons são para serem distribuídos para o bem comum. Então, nós precisamos procurar manter sincera e ardentemente a comunhão com Deus em Cristo, a fim de sermos mudados gradativamente para servirmos uns aos outros. Certamente isso requer o quê? Entendimento e também sensatez. Como Paulo afirmou aos Efésios, lá em capítulo 5, a igreja, como corpo de Cristo, é o contexto onde estas coisas devem ocorrer, e quando isto não acontece, há algo de errado. Então Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então João 17:11. Então vamos ver agora o vivenciar, né? O vivenciamento aí, então, dessa comunhão, vivenciando a comunhão no corpo de Cristo. Romanos 12, de 9 a 16. Então, nos tópicos anteriores, nós estivemos estudando então o conceito da comunhão e sua efetiva manutenção. Entendemos que já recebemos de Deus a possibilidade de vivermos em perfeita comunhão. Primeiramente, mantemos então comunhão com o próprio Deus, pois João aí nos ensina que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Mas também mantemos comunhão uns com os outros, mediante nossos relacionamentos uns com os outros, né? Os relacionamentos fraternais na comunidade, nessa comunidade cristã. 1 de João 1, de 3 a 7, fala sobre isso. Então, nesse terceiro tópico aqui, nessa terceira parte que nós estamos vendo, nós estaremos estudando a igreja então como lugar da expressão e vivência da verdadeira comunhão. É necessário que entendamos que só é possível experimentar a real comunidade, a real comunhão cristã,
né, inserindo-se então no corpo de Cristo. Estamos pertencendo a esse corpo, então nós somos unidos a esse corpo. Então as pessoas se enganam se as pessoas pensarem que podem viver em comunhão com Deus, vivendo separados da família divina, que tem aí sua representação visível na igreja e comunidade cristã local. São como aquele irmão ensinou com uma fogueira, né? Foi visitar o irmão vivendo isolado da igreja, sozinho, estava afastado já do evangelho. E ele chegou ali, estava fazendo muito frio, e aquele irmão estava à beira de uma fogueira, e ele chegou ali e não falou nada com aquele irmão. Ele foi lá na fogueira, pegou uma brasa, tirou da fogueira e colocou separado. E ficou olhando para o irmão. E aquele irmão ficou ali, não queria falar nada. Ficaram ali mais de uma hora, um olhava para o outro e olhava para aquela brasa que foi colocada fora da fogueira, até que aquela brasa se apagou totalmente. E aí então aquele irmão se levantou chorando, foi até o irmão e pediu: ore por mim, eu quero voltar à comunhão, eu quero voltar a ser aquela brasa viva que estava lá na fogueira. Eu não posso ficar aqui como um carvão, sem fogo, sem vida. Então aquele irmão se reconciliou. Não foi preciso palavras. Então você também não viva fora da igreja, não viva afastado dos irmãos. Você tem que estar unido a essa fogueira, esse fogo santo, essa fogueira que forma o corpo de Cristo. São brasas vivas, cada um crente. Vamos ver então, a natureza da igreja então pressupõe a necessidade da comunhão. Então a igreja é constituída de todos os crentes em Cristo, independentemente de origem étnica, cultural, né, ou posição social, ou sexo. Então todos somos um em Cristo. Gálatas 3:28, Efésios 2:14-18. A igreja ela é composta de pessoas salvas por Deus em Cristo para celebrarem a glória de Deus, vivendo na comunidade que os constituiu morada e habitação do Espírito Santo, que trabalha pela unidade do povo de Deus. A igreja também é descrita e explicada pela metáfora corpo, que por analogia com o corpo humano nos ensina o seguinte: somos uma unidade em Cristo, visto sermos um só corpo, embora somos aí muitos membros, né? Somos membros diversificados do corpo e também membros uns dos outros. No corpo, os membros não exercem todos a mesma função, mas toda função visa o benefício geral do corpo. No corpo de Cristo, somos desafiados a manter a unidade, sem anular a diversidade de membros e a multiplicidade de dons. Você vê os discípulos de Jesus, cada um era de um jeito. Tinha o Pedro afoito, mas tinha o João tranquilo, cheio de amor, de misericórdia, né? Mas faziam parte, todos os discípulos, tinha até um traidor ali no meio. Então eram diferentes, mas estavam unidos a Cristo. Então somos convocados pelo Senhor da igreja a vivermos a riqueza da pluralidade dos membros e a variedade dos dons, sem prejuízo da unidade. Então nós concluímos que a própria natureza da igreja, conforme nos ensinado na Bíblia, convoca-nos então a viver a comunhão, pois como um só corpo, cada membro faz parte de todos os outros. E essa mutualidade da fraternidade cristã é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Então os dons são concedidos visando o bem comum e o fortalecimento da comunhão entre os crentes. Fica devidamente estabelecido então que os dons são concessões da graça divina para a igreja, 1 Coríntios 12:7, para ser usados em benefício dos outros, né? E quem concede os dons à igreja e aos seus membros, então, é Deus. Essa consciência é indispensável para que tenhamos um conceito equilibrado acerca de nós mesmos. Quando corretamente exercitados, promovem a harmonia no corpo de Cristo, criando então um ambiente ideal para a prática da comunhão. Então o dom que procede do Espírito de Deus cria em nós um senso de humildade, a fim de que não nos tornemos orgulhosos e snobs, né? Romanos 12:16.
Um dos piores tipos de orgulho, então, é o esnobismo, né? Pessoas esnobar, achar que é melhor do que todo mundo, né? Que mais aí do que qualquer outra atitude, então, destrói então a comunhão entre o povo de Deus. Não há pessoas mais vazias do que as que vivem cheias de si mesmas. Então a comunhão dos santos é eminentemente uma obra do Espírito Santo. Aliás, a igreja é chamada de a comunhão do Espírito. 2 Coríntios 13:14, Filipenses 2:1. Talvez seja por isso que a palavra comunhão não aparece nos evangelhos, pois o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Então ela ocorre pela primeira vez no Novo Testamento, em Atos 2:42. Porque o Espírito Santo é que vem derramando esse amor de Deus em nossos corações e promove essa união do corpo